Olá, meus amigos, estamos de volta falando sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar os vossos inimigos. É difícil, mas faz parte do processo de pensamento, de degustação para que nós venhamos a empregar no nosso dia a dia. Faz parte do exercício, da tentativa, porque um dia nós conseguiremos. Vamos falar da vingança. O espírito de Júlio Olivier, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala que a vingança é um dos últimos remanescentes dos atributos bárbaros da humanidade. A vingança. Pagar ou retribuir um mal com um mal. Assim como o duelo. São os derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, expressão dele, espírito Júlio Olivier. E vingar-se é justamente o oposto ao que Jesus veio pregar. Jesus veio pregar para nós amarmos incondicionalmente, sem nada em segredo, sem nada escondido, a todos de igual forma. Esse é o amor de Deus, é o amor ideal. Um amor que nós não conseguimos fazer nesse momento, mas nós temos que gradativamente conquistá-lo. Então a vingança, ela inflama a paixão, inflama a cólera, o ódio, entendendo a paixão como aquela ardente dor voltada para as questões materiais. Então a vingança inflama, e inflama não só nós por dentro, como o próximo atingido, como toda a psicosfera que tem em nossa volta. Fica um ambiente de cólera, um ambiente de ódio, um ambiente de penumbra, um ambiente de irritação, em que as coisas na vida começam a dar tudo errado. Claro, as energias estão péssimas, as energias estão baixas, numa frequência baixíssima. Então é natural que numa reação em cadeia, espíritos menos felizes se aproximem e por aí começa a desencadear uma série de situações na nossa vida, inclusive, possivelmente, por influenciação desses espíritos que, com essas energias, que querem ver o circo pegar fogo. Então, a vingança, ela inflama a paixão e a cólera, o ódio. Então, quantos fazem a vingança às escuras, apunhalando de maneira mais sórdida, pela frente, estão absolutamente afáveis, ocultando seus pensamentos. Estamos falando de vivo para vivo, hein? E por trás estão retalhando, apunhalando. E os espíritos, esse espírito de Júlio Olivier, fala que esses que agem ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos, eles são mais covardes do que aqueles que fazem as claras. O covarde que se vinga sorrateiramente, ele é muito mais culpado do que aquele que faz as claras, corrigindo a equação. Então tem que se ter muito cuidado. Quando se fala de ódio, só voltando um pouquinho, vingança. Pagar o mal com o bem. Não pagar na mesma moeda, senão a vingança não terá fim. E aquele que se vinga sorrateiramente nós podemos estar fazendo igual ou pior. Então, se a gente realmente entende como uma situação degradante, deprimente, nos cabe refletir e não agir dessa maneira. Cortar o mal pela raiz. Retribuir sempre o mal com um bem, ou todo o bem possível. Não odiar ninguém. Amar em alguma gradação, para que um dia evoluemos e tenhamos um amor puro para com essas pessoas. Ódio. Espírito de Fenelon, ou Espírito Fenelon, melhor dizendo, fala: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Amai sobretudo os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Amar sobretudo o que
nos inspiram indiferença, ódio, desprezo. Para com esses, entendemos realmente que temos um problema de convivência e, portanto, devemos também demandar mais cautela, mais cuidado para estancar a ferida, corrigir a ferida e não piorá-la. Jesus amou a todos, deu seu sangue e a vida por amor. Jesus, quando encarnou aqui na planeta Terra, ele veio sem mácula, ele veio sem necessidade expiatória, ele veio só para mostrar o que é o amor, o que é a bondade, e mostrou por palavras e pelos atos. Então, por isso que se fala que Jesus deu o sangue e a vida, porque ele se deixou ser supliciado por aqueles que covardemente o atingiram por vingança e por ódio. Mas Jesus não fez mal a ninguém. Como pode alguém ter atingido por vingança? Sim, aqueles seres naquele momento, dos quais muitos de nós podemos ser eles, inclusive, se achavam agredidos. Mesmo que Jesus não tenha os agredido, eles se achavam agredidos por Jesus, pelas colocações e pela postura de vida contrária aos seus interesses. Então, eles reagiram e agiram por vingança e por ódio de Jesus, justamente por não conhecer a bondade e a superioridade e os bons sentimentos que estavam por trás. Então, ele se deixou ser supliciado. Ele podia ter interrompido isso, mas não. Um exemplo para a humanidade. Penoso para a humanidade terrestre amar os que nos ultrajam e perseguem. É muito difícil. É penoso para todos nós amar os que nos perseguem. Mas temos que mudar esse patamar e fazer esse sacrifício. É justamente esse sacrifício, essa mudança de pensamento, de vibração, o que faz com que venhamos a ser superiores e venhamos a evoluir mais rápido do que aqueles que não fazem. Então o amor aproxima de Deus a criatura. O ódio afasta cada vez mais. Continuando aqui para finalizar esse capítulo, falar do duelo. O duelo, que na história da humanidade foi abordado antes, era a forma em que dois seres, para defender a honra, um desafiava o outro e o outro aceitava. Logo, os dois têm culpa nessa situação por instrumentos de arma para amortizar aquela agressão, limpar aquela honra que havia sido maculada. Se desafiam e caminham um de costas para o outro. Depois da contagem, eles se viram e o atiram para ver quem mata quem, para se vingar, para limpar a mácula, limpar o seu orgulho, limpar a sua vaidade, limpar a sua imagem. Ora, é uma expressão extremamente, é algo vil, cruel, extremamente material, ultrapassado. Nesse caso do duelo passado, olha que interessante, o que desafiou está errado e o que aceitou está errado, porque ambos agiram com orgulho e vaidade. Aquele que atingir o outro vai levar para a espiritualidade o karma do homicídio, mas aquele que aceitou e morreu pela bala vai levar um quinhão de suicídio, porque era algo que ele podia ter evitado e não evitou. E a versão moderna de duelo, que não é essa, são os duelos da vida, do dia a dia, de querer ter razão com tudo, de disputar e discutir por tudo para manter o seu ponto de vista, a sua honra, a sua vaidade. Ora, meus amigos, a vida não é para isso. Quando nós lutamos muito para manter a nossa vaidade, nosso orgulho, nossa posição, nosso status perante aos outros, nós estamos demandando energias com coisas absolutamente desnecessárias. Então a versão moderna do duelo são essas disputas corriqueiras do dia a dia. Tem uma expressão que se fala: você quer ter razão ou você quer ser feliz?
Na maioria das vezes, é melhor ser feliz e não discutir por coisas pequenas, banais, em que nós podemos nos ver livres delas, porque elas não vão fazer diferença nenhuma. Não podemos ficar brigando por vírgulas numa equação em que não vai mudar nada, nada no contexto geral. Ok? Então, esse capítulo, amai os vossos inimigos, amai a todos indistintamente, sem condições e sem pensamentos escondidos por trás. E mais, retribuir, fazer todo o bem possível a todos, independente de quem seja, inclusive para aqueles que vos fizeram mal ou que te desejam mal. Forte abraço. Acabamos o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo.